E aí, gente boa, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E o tema de hoje é um tema indispensável, muito importante da gente falar. Nesse momento, eu vou pedir para você se responder uma pergunta. Você gostaria que os seus filhos levassem a mesma vida que você levou e que eles, com a sua idade, estivessem vivendo a vida que você vive hoje? Se a resposta for sim, esse vídeo definitivamente não é para você. Mas se a resposta for não, então você gostaria que seus filhos tivessem uma vida diferente da sua, na infância, adolescência e vida adulta, então com certeza esse vídeo é para você. Bom, para quem tem crianças na família, e aqui vem a questão de filhos, sobrinhos, crianças que convivem em geral, eu acredito que todo adulto que está ali pertinho de crianças, independente do parentesco, tem sim uma certa responsabilidade. Uma responsabilidade nos exemplos, na criação, enfim. E aí entra principalmente com a questão dos pais sobre a atenção e o cuidado. Então nós temos ali todo o cuidado do mundo com a alimentação, a maioria, aqui vamos falar a maioria, a gente sabe que tem as exceções, mas tem ali o cuidado com a alimentação, com o que consome na questão visual, auditiva, com os estudos, mas e a preocupação com o que essa criança está sentindo? E a preocupação de como essa criança realmente vê o mundo? Será que você, como mãe, como pai, como tutor, já parou ali uns minutinhos do seu dia para realmente conversar com essa criança? É muito importante se atentar a essa questão dos sentimentos da criança e já colocar na vida dela como uma questão cultural. Sem querer, a gente foi crescendo com essa ideia, meio que de reprimir os sentimentos. E o ideal é que não faça isso, porque aí na vida adulta fica complicado. Eu sei aqui porque eu atendo muita gente que a real dificuldade ali, a raiz do problema da pessoa é nomear e saber exatamente o que ela está sentindo. Então saber já ajuda bastante. A gente vê algumas crianças aí na internet, tem alguns memes das crianças assim da nova geração, de 3, 4 anos, que falam bem, falam o que pensam, o que sentem, e isso daí faz toda a diferença. Então o ideal é que a criança já cresça tendo a liberdade de falar, que seja uma coisa boa, fofinha, bonitinha, mas também seja uma coisa ruim, para aproveitar esse momento da dúvida, do sentimento ruim, para ensinar a criança a lidar com isso, para que ela não seja um adulto ali com milhares de problemas e que seja uma pessoa aí que tenha que fazer vários tratamentos. Importante aqui salientar, inclusive eu falo bastante isso lá nos vídeos de Theta Healing, que independente da criação, que você como tutor, pais de uma criança, darão para ela, que seja mais perfeita na visão de qualquer profissional, ainda assim ela fará a terapia, algum tipo de terapia, porque se tratar não tem a ver com problemas, não tem a ver com doenças, tratar a energia, a alma, a cabeça, o espírito é necessário, ponto final, independente de como você tenha crescido e se criado. Mas, sem dúvida, uma criança sendo criada desde o início da vida, com essa liberdade e abertura para os sentimentos e poder pensar, poder raciocinar, é outra história de vida completamente diferente. Então, falando especificamente sobre o Reiki para essas crianças, para essa nova geração, basicamente, o que acontece? O Reiki, ele traz de volta a verdadeira essência. Então, vamos colocar aqui que uma criança ali de 3, 4 anos, ela ainda tem a sua verdadeira essência, Dependendo, lógico, muito do meio que ela vive, Muitas vezes uma criança muito oprimida, que, enfim, aí já é diferente, mas vamos colocar assim, de maneira geral, A criança que ainda tem aquela essência dela. Então é aquela criança que fala mesmo, que os pais morrem de vergonha porque fala qualquer coisa em qualquer lugar, que conversa com todo mundo, que brinca pra caramba, enfim,
enfim, uma criança saudável, né? Que é aquela criança que não para. Essa criança sendo exposta à terapia Reiki toda semana ou de 15 em 15 dias, o que vai acontecer com ela? Além dela se acalmar, então se for uma criança muito espoleta que não para nem um minuto, ela vai se acalmar, né? Vai se concentrar melhor na escola, com certeza vai ser mais obediente nas questões de tarefas do dia a dia, né? Porque ela vai conseguir se concentrar melhor no que os pais estão falando. Com certeza ela vai crescer uma pessoa completamente diferente, sem dúvida. Então, ela não vai ter que um dia na vida dela redescobrir a essência e também não vai ter perdido tempo na vida dela tentando se encaixar em lugar nenhum, que é o que a gente mais fez, né? Assim, pelo menos eu, pessoas da minha geração, a gente se encontra muito nessa informação, tentando se encontrar em algum grupo. Não. A criança que ela cresce dentro das terapias holísticas, que ela já cresce se tratando, com certeza ela vai ter o seu próprio clã, né? Ela vai ter o seu próprio grupo, sua própria turma e não vai ter a necessidade de se encaixar. Isso por quê? Quando a gente tenta se encaixar em algum grupo, achar o nosso lugar, é porque a gente não sabe quem somos. Essa é a verdade, nós não sabemos qual é a nossa verdadeira essência e aí ficamos batendo cabeça o tempo todo. Então, a criança que já cresce, já é criada sabendo quem ela não vai bater essa cabeça, ela já cresce com aquela certeza, com aquela autoconfiança de quem ela é, né? Com a fé dela, com as certezas dela. E aqui, voltando, se você ainda não assistiu os meus vídeos aqui do canal, né? Se você ainda não sabe, o Reiki ele não tem nada a ver com religião ou crenças, né? A fé que eu digo aqui é fé nela mesma, é acreditar nela mesma, é ter autoconfiança de que ela é uma pessoa boa, de que ela vai alcançar os objetivos dela. É muito comum a gente escutar, né? As crianças de hoje em dia não são mais como as crianças de antigamente. Mas você já parou para pensar se os adultos de hoje em dia são como os adultos de antigamente? Então, assim, sem dúvida, antigamente, que a gente fala 20, 30 anos atrás, era uma outra vida, eram outras preocupações, era outro tempo. Então, você já teve a impressão que antes da gente ter celular, internet, o dia era mais longo? A gente tinha mais tempo? Enfim, mesmo que lá no passado, né, existe toda essa história de também negligenciar as crianças, né, as crianças eram tratadas de maneira diferente, não era dada muita importância, ainda assim elas passavam mais tempo com os adultos, e os adultos no caso não é professores, cuidadores, né, os adultos pai e mãe, principalmente mãe. Na cultura que a gente tinha lá no passado era mais comum de ter aquela mãe presente em casa o tempo todo, o pai que trabalhava, era um modelo diferente de hoje. Então hoje as crianças, com certeza, que sem medo da polêmica eu falo, as crianças passam muito mais tempo em telas do que conversando com os pais, do que junto dos adultos, sem dúvida. Então, tem toda essa questão, a criança não, todos nós somos, né? O que nós consumimos, o que vemos, ouvimos, o que comemos, o meio em que nós estamos. Então, com certeza, para uma pessoa que está em formação, como é o caso de uma criança, é mais importante ainda regular ali o que ela está consumindo. Resumindo aqui tudo que foi falado, é importante, muito importante, darmos o nosso tempo para as crianças. Afinal de contas, o tempo é o que há de mais importante. Sem o tempo a gente não consegue fazer nada. Então, dar um tempo diário para essas crianças, conversar, realmente escutar, né? Não estar no celular enquanto a criança fala, realmente escutar e incentivar, né? Porque uma criança maiorzinha aí de 6, 7 anos, de repente ela já tem o costume de não falar. Né? Ela já foi ensinada a não falar dos seus sentimentos. Por exemplo, é muito comum a criança chegar na escola e a gente perguntar como foi na escola e ela responder legal, né? E não tem como, a escola é a vida social da criança. Então, além dos acontecimentos, tem tudo que ela sentiu, que ela viu, que ela achou, que ela não achou,
que seria muito proveitoso para a educação. Então a gente precisa aproveitar cada ponto de vista disso, da vivência dela, para ensinar ali em cima alguma coisa, tá? E energeticamente isso vai fazer toda a diferença também. E escolher, lógico, alguma terapia, algum tratamento, algum ensinamento que vá fazer aí diferença na cabecinha dessa criança para ela já crescer de uma maneira diferente. E o Reiki, com certeza, é o que eu indico, né, nessa fase infantil. É muito legal que a criança tenha um conhecimento à parte. Então, fora da questão da escola, fora da questão dos esportes, né, que é muito comum na fase infantil, a criança está praticando algum esporte, então que ela saiba algo a mais, já cresça vendo que não é só aquilo, né, gente, que tem mais do que isso. E o Reiki é uma ótima opção. Crianças a partir de 8, 9 anos já podem ser ensinadas e iniciadas na terapia Reiki, ali fazendo o nível 1, já recebem o primeiro símbolo e podem aplicar o Reiki. Olha que responsabilidade. E eles se sentem o máximo, né? Eu sou o Lucas, tenho 7 anos e sou um reikiano. Lucas, o que você acha que é mais legal em ser um reikiano? Fazer reiki nas pessoas e fazer elas ficarem bem. Você acha importante as pessoas ficarem bem? Sim. Por quê? Porque se elas não ficarem bem, elas vão ficar mal. Ótimo, filho, não tô rindo de você não, tô rindo com você, juntos. Por que você sente vontade de aplicar o Reiki nas pessoas? Porque isso pode ser importante e também faz parte do trabalho de um reikiano. Ai, povo. E como que foi quando você aprendeu a aplicar Reiki? Por que você quis aprender? Para eu ajudar a minha mãe. Ai, que... Você já aplicou Reiki em alguém? Sim. Quem? Na minha avó. E como é que foi isso? O que ela sentiu? Ela se sente muito bem. O que ela tinha quando você foi aplicar Reiki nela? Dor de cabeça. E ela falou que melhorou? Sim. Que bom! E como que você ficou se sentindo depois disso? Eu me senti muito bem. Que bom, Lucas! Obrigada por você ser um reikianinho. Bom, vocês acabaram de ver o Lucas, ele é meu filho e sempre me viu estudando e aplicando Reiki e teve essa curiosidade por ele mesmo, né? Eu sempre falo que o ideal é depois dos 8 anos, 8, 10 anos, ter essa iniciação. Mas como ele já pegava ali as apostilas, lia, me perguntava muita coisa, tinha curiosidade, eu senti que ele estava preparado para isso, iniciei ele no nível 1. E aí foi muito legal para a família toda, né? Porque qualquer dorzinha que a gente tenha, se alguém tá mais abatido, mais tristinho, ele chega lá e aplica o Reiki direitinho, realmente faz diferença e traz para a criança essa responsabilidade, né? Então tem aí esses dois polos, né? Da criança que recebe Reiki, que ele é uma criança que recebe Reiki, e a criança que também é reikiana, que além dos benefícios do Reiki, ela também vai ter a responsabilidade, vai ter essa essência de ajudar as pessoas, essa empatia, né? De ver alguém ali não tão bem e querer ajudar, poder ajudar com o que tem. Que no caso aqui do Lucas que a gente viu é com o conhecimento que ele adquiriu por vontade própria, né? Eu tenho 2 filhos e um deles, no caso o Lucas, teve esse interesse. Então, apesar de eu trabalhar com isso, estudar muito sobre, eu não imponho a nenhum deles essa questão, né, do Reiki, só passo sim os conhecimentos no dia a dia, porque eu acho importante, é justamente o que eu tô falando aqui para vocês. Mas o interesse em ser reikiano surgiu naturalmente. Então fica aí a dica para você que tem filhos, para facilitar a criação, a sua vida, né, a convivência com eles, para que eles cresçam também sendo pessoas melhores. Com certeza serão. Um beijo e até mais!